Olá pessoal, de volta e nessa aula vamos falar sobre o sistema Toyota de produção. Vamos lá então? O sistema Toyota de produção, o STP, é definido basicamente por 4 regras básicas, né? Então elas estão aqui. Todo o trabalho deve ser altamente especificado, né? Sequenciado para ter resultado, ok? Toda a relação entre cliente e fornecedor, né? Cliente interno e externo, deve ser direta, com um canal definido e claro para enviar pedidos e receber respostas, ou seja, deve haver uma integração entre a empresa e seus fornecedores, certo? O fluxo de trabalho e processo para todos os produtos e serviços deve ser simples e direto, então a maior simplicidade possível. Qualquer melhoria deve ser feita pelo método científico sob a coordenação de orientador e no nível mais baixo da organização, certo? Então essas são as 4 regras básicas do sistema Toyota de produção. Depois a gente vai evoluir mais. Você vai vendo que vão entrando outros conceitos aqui. Bom, o que motivou o Toyota Production System, né? Ou Sistema Toyota de Produção? Vamos lá. Em 1950, o Eiji Toyota e seus gerentes, né, fizeram a segunda visita, né? Então até coloquei uma ligação aqui, ó, né? A gente comentou na aula anterior que eles fizeram o Shiro Toyota viagem para os Estados Unidos para vender os seus Teares, né? Lá ele fica impressionado com os carros americanos, foi isso? Então aqui em 1950 o Eiji Toyota e seus gerentes fizeram uma visita de 12 semanas às fábricas americanas. O que eles constataram? Né? Constataram que o modelo americano não tinha mudado desde a primeira visita lá em 1930. Né? Então eles viram que os americanos não tinham evoluído em termos de administração de qualidade e produção. A indústria americana produzia então grandes lotes, né? A ideia era manter grandes estoques para poder empurrar esse estoque para uma possível demanda. Necessitava de grande estoque, como eu falei, foco na redução de custo por peça. Então, para fazer isso, eles armazenavam altas quantidades de insumos, né, para poder tentar reduzir o custo por peça, manter a disponibilidade do produto. Foco em manter funcionários ocupados e os gerentes ganhavam pelo volume de produção, ou seja, eles eram, de certa forma, até incentivados a manter esses estoques porque eles tentariam atender uma demanda possível, tá? Então essa aqui foram o que motivou então os japoneses. O que aconteceu com o modelo Toyota, né? Eles viram que eles não tinham a quantidade de recursos, né, que os americanos tinham, a disponibilidade de matéria-prima, os japoneses não tinham essa disponibilidade. Então eles voltam para o Japão e começam a desenvolver uma nova ideia para como eles poderiam fabricar de forma mais econômica, né? É o Lean Manufacturing que a gente falou, ou seja, fabricação enxuta. A ideia então do TPS é maximizar o valor para o cliente, reduzir o desperdício, esse desperdício que eles falam aqui, tá ok? De estoque, matéria-prima, etc. O Lean Manufacturing então tornou-se conhecido em todo o mundo graças ao livro, né, best-seller, A Máquina que Mudou o Mundo. Nesse livro eles descrevem, né? Esse livro aqui, salvo engano, não sei se ele é da década de 80 ou meados da década de 80, então só na década de 80 ali em diante que os americanos começam a perceber o porquê do sucesso e do nível de qualidade japonês, tá ok? Na década de 80, o conceito de Lean Manufacturing também obteve uma base na América. A Toyota e a General Motors firmaram a Joint Venture, que é uma fábrica, eles construíram uma fábrica em conjunto. E aí foi aí que a General Motors, né, e as outras empresas começaram a entender como que funcionava o modelo japonês, o modelo da Toyota, e eles viram que era um modelo muito superior ao modelo americano. Eles começam então a adotar esse modelo. Princípios então desse modelo da Toyota, né? Eliminação de desperdícios e fabricação com qualidade. Os desperdícios, como eram atacados, né? Para atuar nos desperdícios, o que era feito então? Produção flexível, como eu falei na última aula, uma única planta poderia produzir vários produtos ao mesmo tempo. Just in time, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas just in time basicamente é você ter os insumos exatamente na hora que o produto vai ser montado. E racionalização da força de trabalho. Bom, a Toyota ela trabalha com o manual da Toyota, né? E alguns falam que até hoje é assim. Ela trabalha basicamente no manual dela com 4 tipos de desperdício. Eliminar o desperdício de tempo, de conserto e refugo, eliminar a produção além do necessário, eliminar operações desnecessárias no processo de manufatura. Por exemplo, para produzir uma única peça, você tem lá 19 processos, né? A Toyota não faz estudos para poder reduzir ao máximo
esses processos e simplificar a produção. Outro tipo de desperdício é o transporte, o estoque, movimento humano, até economizar os movimentos humanos, e a espera, né? Produtos em espera ou materiais semi-acabados em espera na fábrica, aguardando uma outra fase ser concluída. Então isso também deveria ser eliminado. O outro ponto é na fabricação de qualidade, fazer certo da primeira vez, corrigir os erros e causas fundamentais logo no início, né? Até apagar aqui, ficou um errinho a mais. A atuação com círculos de controle de qualidade, isso foi um grande diferencial na época na administração japonesa, né? Havia então um grupo de pessoas que eram responsáveis por causar essas melhorias, e essas melhorias não ficavam a cargo só dos gerentes. É o que a gente vai chamar, falando na última aula, sobre autonomação, que é a famosa ali, aquela ideia do Jidoka, né? O que é autonomação, né? Como falado na última aula. As pessoas tinham autonomia humana, né? Para poder implementar melhorias, parar a linha de produção se fosse necessário, para poder não deixar que o produto ou o item, né, saísse com defeito e causar melhoria contínua em toda a cadeia, tá ok? Bom, pessoal, então é isso. Basicamente esse foi o sistema Toyota de produção. Na próxima aula vamos falar sobre o fator cultural, a importância da cultura japonesa, fazendo com que todo esse sistema aqui funcione de forma eficiente, tá ok? Até a próxima aula.